Muito bem. Vamos mudar de assunto, trazer um assunto interessante aqui, até porque eu sou dos anos 80, e isso nos anos 80, aqui em Brusque, nós tínhamos e temos ainda até hoje o grupo escoteiro, né? Que fica localizado ali na subida da Caixa d'Água, né? Eu conheço o Morro da Caixa d'Água, não sei como é que eles chamam antigamente, mas eu conheci onde que o pessoal, pelo menos todo sábado eram os encontros, né? Eu não sei se continua a mesma coisa, mas está conosco aqui a nossa convidada de hoje, que é a Marlisa Bruns. Acertei? Boa tarde, Marlisa, tudo bom? Oi, boa tarde aos ouvintes. Acertei o nome, Marlisa? Acertou o nome, Marlisa Bruns. Marlisa Bruns. É sem um R, Marlisa, né? Sem um R, né? Isso, eu brinco que o meu pai é primo do Cebolinha, então a gente esquece o R e fica só Marlisa. Certo, porque podia ser porque a gente conhece mais Marisa, né? Marlisa Bruns. Qual é a sua função lá no Grupo Escoteiro, Marlisa? Hoje, atualmente, estou como vice-presidente do Grupo Escoteiro, função de dirigente, né? Vice-presidente. Isso. E só para mim entender, qual é o trabalho que organiza o Grupo Escoteiro? O trabalho, na verdade, assim, as atividades, né? Elas acontecem aos sábados, como tu frisou ali. E a organização, então, ela é dividida entre os adultos escotistas, que a gente diz que são aqueles adultos que estão diretamente com as crianças, os adultos dirigentes e os adultos colaboradores, né? Então, os dirigentes, como uma associação que tem ali o presidente, vice-presidente, diretor financeiro, administrativo, para toda a organização, ali a rotina administrativa. A gente tem os colaboradores, que também são voluntários, todos são voluntários, né? Então, eles auxiliam no almoxarifado do grupo para organizar, na cantina, na secretaria. E aí os escotistas, que são aqueles adultos que trabalham com as crianças, promovendo de fato as atividades, né? O escotismo ali com as crianças. Internamente, esses adultos escotistas são chamados de chefes, na sua maioria, as crianças chamam de chefe. Os menorzinhos, que são os lobinhos, eles têm apelidos específicos para esses adultos, né? Porque todo fundo de cena que é utilizado é o fundo de cena do filme. É do livro, na verdade, eu falo filme porque a gente é muito visual hoje em dia, né? Que é o do Mowgli, né? Da selva, da jungle, o menino lobo. Então, ali, né, a gente tem personagens. Então, as crianças chamam Aquelá, que é o chefe principal, né? O escotista, o adulto responsável pelos pequenos. Aí vai ter a Kaa, Bagheera, Balu. Então, são nomes dados conforme personagens lá do menino, né? Do livro da selva, do Mowgli, da história. Você sabe que tem você falou de livro e tinha um desenho animado. Faz tempo que eu não assisto mais desenho animado, mas a gente falando assim, a gente lembra, o Zé Colmeia, né? Lembro. O Zé Colmeia justamente envolvia grupo de escoteiro, né? Ele tinha um grupo lá de crianças que tinha, e justamente configurava isso, né? De estar no meio do mato, de estar aprendendo a, por exemplo, fazer o fogo esfregando o pauzinho, né? E poder se alimentar só com aquilo que tem na natureza. Aí vem a pergunta: o que esses meninos aprendem lá no grupo escoteiro? Então hoje a gente já é muito mais moderno, né? Opa, já leva o fósforo? Ou o isqueiro? Na verdade, eles têm um equipamento chamado pedeneira, que é para acender, né? Então, também ali faz um clique e eles fazem o fogo, mas também podem levar fósforo, isqueiro, podem levar isca. A isca é um material que eles preparam, que é para que o fogo acenda de melhor, né? Mais rápido, mais forte. Mas, da mesma forma, eles continuam aprendendo a fazer, sim, uma fogueira, né? Então, e aí desde os passos básicos de como construir, primeiro graveto, depois linha grossa, ou seja, eles vão ter essa técnica, eles vão aprender a acampar, né? Então, desde montar uma barraca ou montar um abrigo que pode ser natural, que pode ser com lona. Eles vão aprender a fazer comida mateira. Comida mateira, a gente fala que é aquela comida preparada sem os nossos utensílios do dia a dia da cozinha, né? Então, eles usam o bambu para fazer um utensílio para cozinhar o arroz, a folha de bananeira para assar um peixe, né? Então, eles fazem o pão de caçador, que é uma massa que é assada na fogueira e, né, enrolada num pedaço de bambu. Então, isso é comida mateira. Então, eles aprendem tudo isso, mas aprendem diversas outras coisas, aprendem técnicas de sobrevivência, eles aprendem técnicas de primeiros socorros,
né? Então, assim, é bem forte isso. E outras atividades, por exemplo, esse final de semana, alguns dos nossos jovens estavam ali no Cacetiro, fazendo, a gente chama especialidade de natação, que é mergulhar, que é salvar alguém dentro da água, né? Então, eles têm uma pegada também de fazer coisas que a gente às vezes não pensa, mas é muito direcionado também com aquilo que está envolvido no seu dia a dia, na escola, em casa, né? Então, eles têm essas atividades que é para ser essa parceria de escotismo com a vida cotidiana deles. Ô Malisa, o maior desafio hoje de vocês é tentar tirar o jovem das telas, porque a gente fala muito hoje de tecnologia e tudo mais, né? E a gente sabe que o escotismo estar no meio da natureza e fazer essas atividades ao ar livre, né? É o maior desafio hoje tirar essas crianças do celular, de querer brincar realmente lá fora? Então, a partir do momento que a criança ela entra e se identifica, lá dentro do grupo a gente não sente esse desafio. A gente sente no primeiro contato com os pais, quando eles procuram o grupo escoteiro, que a gente faz uma palestra para explicar, e os pais falam assim: queria trazer o meu filho para o grupo para tirar ele das telas. De fato, essa é a primeira fala assim dos pais, né? Do videogame ou do celular, do próprio jogo no celular, né? E quando a criança vai, faz um período, né, de experiência ali, um teste, porque realmente ela tem que se identificar com aquilo. E a partir do momento que ela está inserido, é algo, parece até que mágico, assim, né? Porque nossas atividades, eles não envolvem celular. E a gente até pede no início já que não levem, para não ter o perigo de perder, de quebrar, né? E eles não levam, e eles não procuram, e eles não pedem o celular. Eles ficam tão inseridos ali naquela atividade que eles esquecem o celular. Então, é por isso que eu digo assim, que parece mágico, mas é porque eles gostam de estar ali, eles se sentem realmente incluídos, gostam das atividades, e aí a gente passa dentro do grupo escoteiro não ter. Então, às vezes vai ter alguma atividade que a gente diga, precisa levar o celular porque vocês vão ter que fazer um vídeo, ou às vezes vai ter que fazer contato com outra pessoa, então a gente solicita e eles levam. Senão, eles acabam nem levando ou nem pegando lá durante as atividades. Mas é proibido o celular? Não é proibido. Não é proibido, mas a gente aconselha, tipo, a gente vai fazer uma atividade que eles vão na água, tipo, por exemplo, domingo, não sei se vocês viram, eles desceram o rio de jangada, eles construíram as jangadas deles e desceram os escoteiros, tinha vários escoteiros domingo descendo. Então já é uma atividade que é dentro da água, ou seja, levar o celular já cairia. Então a gente aconselha, não levem celular, né? Deixe que os pais fiquem ao redor batendo fotos e tudo. Então tem esse, mas assim, proibido não existe, como a escola hoje é proibido ter, né? Não, no movimento escoteiro não é proibido. E a gente orienta eles, que é bom não levar, mas por isso que eu disse, se vocês ficarem presentes, observando eles não estão no celular, porque eles estão ali tão envolvidos na atividade que eles esquecem. Então esse objetivo que os pais, um dos primeiros que os pais levam, os pais conseguem alcançar durante esses momentos que eles estão ali. Você falou antes para nós aqui fora do ar que já está há 30 anos participando, você então era adolescente quando entrou? Isso, Quem convidou você, como que você ficou sabendo e como que era na época? Mudou muito de lá para cá? Na verdade são 30 anos ativamente, né? Se for contar o tempo que eu fiquei um pouco fora, dá um pouquinho mais. Mas eu entrei no Grupo Escoteiro Brusque, já era onde é a atual sede, em 1989. Era uma criança de 9 anos. E o meu pai que me levou. Meu pai havia sido escoteiro antes de casar, e aí ele falou, eu vou levar, né? Foi eu, a minha irmã, ele, vou levar as minhas filhas. Então ali em 89 a gente entrou aqui no Grupo Escoteiro. Então eu passei ali toda essa fase de, né, criança, adolescência e juventude, né, no Grupo Escoteiro. E realmente para mim foi tão gostoso, foi importante, fez a diferença na minha vida como pessoa, como cidadã, que aí a partir do momento que eu completei, né, 18 anos, e hoje a gente vai como beneficiário jovem até os 22 anos, aí depois a gente passa a ser adulto voluntário, né? Então, quando eu completei toda a minha fase de jovem ali, aí eu passei a ser uma adulta voluntária. Então, passei a ser a escotista, como eu expliquei lá no início. Aí fiquei como escotista até o ano de 2004. Acabei casando com um escoteiro. E aí a gente depois saiu um tempo, né? E aí a gente retorna quando a nossa filha mais velha, a Miriam, que quando ela completou 6 anos, aí ela disse assim, mãe, pai, quero ser escoteira, ser lobinha, que é a primeira.
E aí a gente retorna, isso em 2015, e a gente, né, então agora, novamente, a gente já está aí completando 11 anos aí só como adulta voluntária. Aí você falou que a faixa é de 6 a 18, é isso? Para poder participar do grupo? Como membro hoje até 22 anos, dos 6 anos e meio, tem que ter 6 anos e meio, que entra como lobinho. Então 6 anos e meio até 10 anos as crianças são lobinhos. Aí dos 11 anos até os 14 eles são o ramo escoteiro. Aí dos 15 aos 18 é o ramo sênior, e aí 18 anos até os 22 anos, antes de fazer 22 anos, é o ramo pioneiro. Então a gente diz que são os beneficiários, né? Então a gente trabalha com esses 4 ramos aqui no Grupo Escoteiro Brusque, e aí a partir dos 22 anos hoje eles passam daí a ser o adulto voluntário. Agora me diz uma coisa, o que mantém hoje a entidade é justamente os próprios pais, ou a forma de manter? Isso, hoje na verdade a gente busca bastante recursos, bastante ajuda, né, da comunidade, de editais, mas sim, os pais pagam uma contribuição associativa mensal, né, porque aí mantém a nossa estrutura básica ali, a sede, manutenção, né. Esses adultos que passam a ser voluntários, eles precisam fazer cursos de formação para aprender todas essas técnicas que a gente ensina para as crianças, eles também precisam saber para poder ensinar. Então, para manter esses cursos, pagamento dos cursos, pagamento da estrutura, né, da manutenção, então tem essa contribuição associativa, e a gente busca muito participar de projetos, né, então assim, quando tem um edital do fórum, né, a gente participa, apresenta projeto, quando tem edital de cooperativas, da justiça, do FIA, então é a forma que a gente consegue fazer essa manutenção, né, e manter o Grupo Escoteiro aberto. Até a própria uniforme, né, a roupa, né? Eu sei que vocês, hoje em dia a cor é essa, é verde com... A verde é a cor dos adultos, das crianças é azul marinho. Azul marinho. Isso. Né? Existe o uniforme social, né? Esse não é o social, esse é o básico, que é aquele que as crianças usam bastante distintivo, sabe? Aquelas coisas pregadas, aquilo são as conquistas dos jovens, então os jovens é azul marinho. Então existe, né, a compra desse item do uniforme que eles usam nas atividades oficiais e realmente tem um custo, né? Então assim, a gente tem ali um custo que é individual, que o pai vai arcar, e o Grupo Escoteiro Brusque hoje ele tenta fazer com que todo o material que é coletivo a gente possa, né, então tá aí adquirindo. Eles fazem muito rapel na cachoeira, rapel em paredão. Para fazer um rapel, uma tirolesa, exige um material de alta segurança, né? Então precisa ter a cadeirinha, o capacete, precisa ter uma corda adequada, toda, né, 8 mosquetão, que são equipamentos para essas técnicas. Então esse é um material, né, que a gente vai dizer relativamente caro. Então o Grupo Escoteiro adquire esse material e ele oferta nas atividades, né? Então as crianças não precisam ter esse tipo de material para poder participar, né? Então, mas fazer a aquisição desses materiais, o grupo, né, busca então através aí com o auxílio da contribuição dos pais e dos projetos para poder ter esse material e a gente realmente poder praticar essas atividades. A gente sempre fala das questões das atividades, né? Mas o escoteiro não é somente isso. Eu acho que o principal são os valores que vocês tratam, né, com essas crianças e adolescentes, né, Marisa? Exatamente, né? Então, assim, a gente diz que toda a construção das atividades, elas têm um propósito final, né? Que é a construção da criança, do jovem, né? Daí depois lá que ele vai se tornar um adulto, como um indivíduo, né? De caráter, um cidadão que ele vai ser, a gente fala muito isso, ele vai ser um agente na comunidade onde ele está inserido, né? Ele vai servir ao próximo. Tanto que eles têm lemas conforme a faixa etária. E o lema da última faixa etária, que é dos 18 aos 22, que é o ramo pioneiro, o lema deles é servir. Então, ele já tem esse lema que é isso, servir a comunidade, né? Então, todos esses valores, os princípios, eles são inseridos. Então, quando a gente vai trabalhando, isso é bem... Eu gosto muito do movimento escoteiro por isso vai sendo trabalhado. Então, assim, tudo muito em equipe, né? E a gente fala que a gente trabalha esse jovem depois para a gente pensar no mercado profissional mesmo, né? Como ele vai lidar no trabalho dele? Ele vai estar inserido numa equipe em lidar com os outros, liderança, é trabalhado muito liderança, né? Então eles têm ali o líder da equipe, o monitor, e eles revezam, eles fazem eleição. Eles têm a corte de honra é onde é um conselho, onde eles se reúnem, eles tomam as decisões, né? Então tudo isso para preparar realmente eles para o futuro. A gente estava conversando antes, né, de entrar no ar, que eu comentei com vocês, dos astronautas, né? De 12 astronautas que foram à Lua,
11 deles foram escoteiros, né? Então, assim, pra gente do movimento escoteiro, a gente vê o quanto isso é importante. A gente fala dos astronautas porque agora está em evidência, inclusive a Cris, que foi agora na última missão, ela também foi escoteira, mas assim, ó, como o escotismo ajuda na formação de caráter, de valores, de construção, para que eles se tornem depois lá adultos líderes na sua comunidade, né? Pessoas que respeitam o próximo, que contribuem, né? Então, tudo isso, como o escotismo trabalha. Os pais sentem essa diferença em casa? Do antes e depois de entrar no escotismo? Sentem e eles nos trazem essa... eles nos falam, né? Olha, ele não fazia isso e a partir de hoje ele faz, ele observa. E desde pequenas coisas, assim, ó, até a gente brinca muito sobre a comida, né? Tipo, meu filho não come isso, não come aquilo, não come aquele outro. E depois eles passam, hoje eles já comem, se alimentam melhor, cuidam com a alimentação, cuidam em respeitar, ajudam, porque tem muito do ajudar o próximo, né? Eles têm lá as atividades que vai falar sobre a boa ação. E aí eles até organizar as coisas, né? Tipo, sim, limpar o sapatinho, ou a roupinha, ou dobrar. São coisas básicas assim que se aprende eles aprendem a arrumar mochila, organizar roupa. Por isso que eu falei que tinha muita coisa. Eles vão aprender a cozinhar e aí eles vão, e essas coisas os pais vão nos passando, que eles, né? Olha, hoje ele já faz isso, ele não fazia. Arrumar a cama, arruma o quarto, arruma o material, né? Então, todas essas atividades a gente vê que reflete e os pais nos falam com alegria, eles nos trazem isso com alegria de dizer assim, o movimento escoteiro, ele, né? Ou até quando a criança ela é muito tímida, né? Ela passa daí já ser mais, ela já vem passar a falar mais em público, se relacionar melhor, então os pais também nos trazem isso. Os ambientes que a gente frequenta revela que a gente vai ser, né? Nosso isso. futuro, né? E você percebe que realmente cada vez mais os pais estão levando seus filhos, porque você foi levada pelo seu pai, né? Isso. E realmente é o pai e a mãe que estão levando, o avô, ou às vezes um amigo fala, ou o próprio desperta o próprio interesse da pessoa? A grande maioria é os pais que trazem. Os pais com esse desejo realmente de proporcionar ao filho algo diferente, né? Que ele mantenha esse contato com a natureza. A gente fala hoje em dia, muitos pais, né? As crianças são muito elétricas. Eu vou dizer que a gente tem hoje muita essa coisa de criança de apartamento. E aí, gente, criança é criança, ela vai ser elétrica, né? Então, assim, às vezes ela tá ali dentro de um apartamento e ela não tem um espaço para poder... E aí os pais nos trazem, né? E depois tem aquele que viu os escoteiros no desfile ou numa apresentação na escola. Então, ontem, dia 23 de abril, foi o dia do escoteiro, né? Então, as nossas crianças foram com lenço ou com seus uniformes para a escola, aí o amiguinho vê, aí o amiguinho chega em casa e fala, quero ser escoteiro, né? Às vezes a gente faz uma atividade especial que eles podem convidar, a gente faz a atividade do dia do amigo, aí eles convidam um amigo e levam, aí esse amigo quer vir participar, mas na sua maioria são os pais que acabam realmente trazendo as crianças. O nosso tempo é o nosso parceiro aqui, eu só tenho uma dúvida. Aqui em Brusque a gente sempre tinha alguns pontos que eu lembro que os escoteiros iam muito, por exemplo, na Lagoa Sem Fim, Cachoeira do Minela, né, do Merico, não sei se você lembra disso. Quais são os pontos hoje utilizados mais? Você falou em Cachoeira, onde é que vão mais aqui na região? Então, hoje a gente acaba buscando um pouco ao nosso redor, na Guabiruba, né, e em São João Batista. Aqui em Brusque essas coisas não existem mais, né? Não, assim, que a gente consiga ter esse acesso tão fácil, não, né? Porque as cachoeiras estão mais fechadas. Eles iam até um tempo atrás do Taquarussu, mas também Taquarussu ali tá meio que fechado, interditado, né? Mas eu tô falando até isso porque os pontos realmente, vocês já perceberam que estão fechando? Os pontos de lazer, quando se fala de natureza, né? Sim, estão se fechando um pouco, né? Contando aí, comparado com o passado, meu Deus do céu, tá fazendo falta. Faz falta, assim. A gente procura muito locais para acampamento, sítios, nesse sentido, sítios, né? Que tenham uma estrutura ali bem verde, ou locais com cachoeira, ou riachos, ou rios, e pra gente tá ficando cada vez mais difícil realmente de arrumar um local, né? Então a gente acaba por isso que eu falei, hoje a gente já vai bastante a Guabiruba, bastante a São João Batista, buscar, porque aqui os nossos recursos acabam, né, estão fechando, não foi investido, daí não tem mais segurança, né? Então a gente vai abrindo assim espaço pra gente achar até locais para acampar, né? Hoje o nosso grupo, a gente tem em média 150 crianças
E é, né, 40 adultos voluntários no total. Então, às vezes, a gente precisa de um espaço que a gente quer fazer um acampamento de grupo e a gente acaba não tendo um espaço para que vai comportar esse número de pessoas para estar acampando. Essa é uma coisa que a gente lamenta, né? Marisa, obrigado pela tua presença aqui. Mais alguma coisa que você queria colocar, que a gente não perguntou? Você gostaria de falar que é importante? Tá, eu queria falar que é bem importante, é que esse ano o Grupo Escoteiro Brusque completa 65 anos. Então a gente começou, e é o motivo de eu estar aqui, que as crianças se movimentaram, foram os pais das crianças, e a gente está inserido nos nossos meios de comunicação da cidade para a gente divulgar isso, né? São 65 anos de atividade em outubro, então a gente vai ter diversas atividades especiais aí durante o ano, em comemoração aos 65 anos do Grupo Escoteiro Brusque. Obrigado pela presença aqui, fica aberto sempre o microfone da cidade e para vocês participarem e divulgar o trabalho de vocês, tá bom? Tá bom, obrigada também.